Oi pessoal, meu nome é Aleph, eu estou aqui para dizer para você que se você tem interesse em música latino-americana e gostaria de conhecer uma peça que une tanto música erudita quanto cultura ameríndia, você não pode perder esse vídeo. Senda Aimara, relato de experiência performática em uma obra de Rufo Herrera. Autores, Aleph Caetano Silva e Juliano Coura. Senda Aimara é uma peça para flauta e violão composta em 2011 pelo bandoneonista, educador e compositor Rufo Herrera. Rufo nasceu em Córdoba, Argentina, no ano de 1933 e é radicado no Brasil desde 1963. Um de seus principais legados como compositor é o resgate e preservação da cultura ancestral da América Latina, assim como da música popular latino-americana. Em Senda Aimara, é clara a influência que Rufo sofre da cultura dos povos nativos da América do Sul, reforçando o forte traço decolonial do compositor. Rufo escreve essa peça em homenagem ao povo Aimara, um ato saudosista para relembrar os tempos em que esteve em contato direto com eles. Os Aimaras são um grupo indígena que está instalado na região dos Andes e Altiplano da América do Sul. Seus antepassados viveram na região por muitos séculos antes de ficarem sob o jugo dos Incas e depois dos espanhóis no século XVI com a colonização. Podemos ver nessa imagem uma cerimônia dos Aimaras realizada no Peru às margens do lago Titicaca. Nessa imagem, observamos aimaras bolivianos em trajes típicos. Trata-se de uma peça de 3 movimentos. Cada um representa uma cena descrita pelo compositor em um verso no rodapé do manuscrito. Vidala. Puna, silêncio y viento. El aire que suena lamento. Algún niño ha muerto. Algún niño ha muerto. Chaya. Hoy es domingo de Chaya, hemos de bajar el cerro, así no mais ser, así no mais ser. Huayno. En el valle han de bailar y chupar, hasta cair de machaditos, así no mais ser. O primeiro movimento chama-se Vidala. De caráter soturno, retrata uma cerimônia fúnebre dos índios aimaras, um lamento à morte de algum índio. O segundo movimento, Chaya, de caráter altivo, retrata a preparação dos índios para a festa que ocorrerá no terceiro movimento. O terceiro movimento, Huayno, com seu caráter dançante, busca relatar a alegria e a bebedeira presentes nas festividades. Agora, vamos apreciar o duo mineiro formado pelo flautista Aleph Caetano e o violonista Juliano Coura, executando cada um dos movimentos e tecendo comentários a respeito da peça, do texto contido nela e justificando suas escolhas interpretativas. No primeiro movimento, o Rufo, na nota de rodapé, ele cita o vento. E ele diz que o vento soa a lamento. Um dos artifícios que eu, enquanto flautista, utilizo é a escolha do timbre. A flauta ela tem uma variabilidade de timbre que o flautista ele tem total controle sobre ele. Por exemplo, nós podemos escolher um som mais brilhante, ou seja, que utiliza mais do espectro harmônico da flauta, por exemplo. Que é um som mais metálico, talvez, e nós também temos um som que omite o espectro harmônico, né? Ele não está mais intenso como nesse último som que eu toquei, e nós escutamos mais a fundamental, que soa um timbre mais doce. E eu tomo como escolha esse timbre mais doce porque o Rufo inicialmente escreve essa peça, a peça como um todo, para ser executado o primeiro movimento pela flauta baixo, a flauta transversal baixo, o segundo pela flauta transversal em dó, que é essa, e o terceiro movimento pela flauta piccolo. E ele fez uma adaptação, né, inclusive a pedido do Aleph Terra, no qual eu fazia parte. A pedido do duo, ele fez uma adaptação para ela ser integralmente tocada na flauta em dó. E a indicação que ele faz para o primeiro movimento
é que a dinâmica ela deveria ser feita sempre a metade do que está escrito, né? O espectro de dinâmica sempre um passo atrás. Então a utilização desse timbre corrobora para que a dinâmica não ficasse estourada mediante as exigências do compositor. E outro artifício que é interessante, que ressalta bastante o fato de o vento soar a lamento, é um pouco de soprosidade, aumentar o nível de soprosidade em algumas notas. Por exemplo, ele toma como ferramenta o uso de frulato, né, uma técnica estendida na flauta, que tem duas maneiras de ser executado. Pode ser executado de uma maneira que o som soe mais limpo durante a execução da técnica, ou de forma que o som soe com mais soprosidade. Por exemplo, o som mais limpo. E com mais soprosidade. Então, eu opto por utilizar mais A, justamente por esse ser um momento mais ruidoso, né? E em ensaios que eu fiz inicialmente com o Rufo, ele fala que esse era o momento do ruído, de o vento soprar realmente. Então, tomando como ferramenta essas escolhas que o duo mineiro busca levantar o caráter expressivo da obra. Tanto o tambor aimara, né, percutindo ali o tampo do violão, quanto a flauta soando ao lamento, remete a essa cerimônia fúnebre que ele descreve como a morte de um índio no rodapé da página. O Rufo Ferreira, autor dessa peça, nesse movimento ele propõe um caráter fúnebre, e isso fica muito explícito na parte do texto. Como recurso técnico no instrumento mesmo, assim, para fazer essa transmissão dessa ideia, ele utiliza alguns elementos não tradicionais assim, do violão, como o violão sendo usado como um instrumento percussivo. E a questão do tambor também como uma parte fúnebre, fica muito claro já nas primeiras notas, que a gente tem que percutir o violão segurando um acorde na mão esquerda e batendo aqui perto do cavalete, né? Não em cima do cavalete, mas um pouquinho do lado. Então, na hora de interpretar também, como ele coloca esse recurso na partitura, tem que soar o acorde, mas também tem que aparecer a parte percussiva. Então, o efeito sonoro vai começar assim. Outro efeito percussivo também que o Rufo deixa claro é a utilização do violão como tambor, mas sem o recurso do acorde também, que vai ser esse aqui, ó. Que é um pouco mais, já não está batendo em cima da corda, em cima assim só da madeira. Então a gente vai estar fazendo um acorde, só que não vai estar suando. Soa um pouco, mas não tanto como o primeiro acorde. É um efeito bem mais percussivo e é essa utilização que está explícito lá na partitura. Outra coisa também que ele coloca de elemento percussivo é a utilização a gente fazer o acorde com a mão esquerda sem a utilização da mão direita. Que na minha visão assim de violonista, eu optei por fazer utilizando a mão direita para estar fazendo um tap em cima da sétima casa na segunda corda, que faz soar o acorde também. Eu tentei de outras maneiras também segurar só com a mão esquerda, só que a gente tem apagando muito essa nota fundamental aqui, que é o Si, né? Eu errei a casa aqui, mas a ideia é essa aqui, ó. E soa muito bem. Tem que tomar um cuidado também, que a gente tem que manter abafado as outras cordas, para não soar outro harmônico. Então, eu mantenho abafada e faço. De restante, o Rufo também utiliza alguns elementos mais tradicionais, como o harmônico e os acordes mesmo, né?
No segundo movimento, Chaya, diferentemente do primeiro movimento Vidala, a atmosfera é outra, é uma atmosfera de preparação para uma festa, né? Se chama Domingo de Chaya, é uma festa local, né, do povo Aimara. E por ser uma preparação de festa, a gente já repara que existe uma mudança no andamento e principalmente, vocês vão notar que a mudança é no timbre. Enquanto a flauta busca manter uma atmosfera mais dolce no primeiro movimento, no segundo já é colocado um som mais vibrante. Por exemplo, logo a abertura,
mais vibrante, é chamando, convidando mesmo para essa preparação, para esse ritual, né? E eu chamo de preparação principalmente pelo fato de no terceiro movimento que vocês vão ver, que vai ser o movimento da festa. Então, basicamente, na flauta, a gente começa a fazer o uso desse som mais vibrante, muito mordente, né, que é uma coisa muito típica, né, dos flautistas, né, aimara, né, do pessoal que toca flauta na tribo. Nesse segundo movimento, o Rufo traz um elemento novo para a peça. Ele vai fazer uma referência ao charango, que é um instrumento popular na cultura aimara. No caso, o violão acompanha a flauta na abertura, né, desse movimento, fazendo no caso eu escolhi um trêmulo muito comum no flamenco, que é um trêmulo que usa o ataque para baixo e o ataque para cima no violão. Por que eu escolhi esse trêmulo? Porque o charango mesmo não existe isso. A pessoa faz assim. Só que a afinação do charango ela é diferente do violão. As cordas mais graves ficam no meio, as mais agudas ficam na ponta. Então dá uma misturada boa nas notas, não fica uma coisa como o violão vai e sobe. Esse movimento que a gente faz do trêmulo, vou chamar assim, das 4 cordas, ele deixa o som mais misturado. Então a gente tem isso, o charango, a técnica, e no violão eu optei por ser mais assim, porque eu achei que tem um resultado mais satisfatório. Depois você vai ver que o violão também volta à ideia da percussão junto com o bloco de acordes, né? Voltando àquela coisa também, sempre percutindo a minha escolha perto do cavalete, por soar mais parecido, né? Tem uma questão também, que é até um pouco que eu peguei na minha pouca prática que eu tenho no pandeiro, né? Se a gente deixar o movimento do dedão muito travado, o som também ressoa pouco. Então a gente tem que deixar a mão mais livre, como se fosse percutir um tambor, um pandeiro no caso. Senão vai ficar muito duro o movimento. E o Rufo também depois fecha a peça fazendo com a volta desse trêmulo de 4 cordas. Se chama Huayno, e ele tem em si um padrão rítmico muito conhecido na América Latina, principalmente por países que têm ascendência inca, também chamado de carnavalita em algumas outras regiões. O padrão rítmico que é básico nele é esse: ta, tacatá, tacatá, tacatá.
e a gente vê ele logo na flauta e no violão no início da peça, quando a gente toca. Uma outra curiosidade dessa peça é que, por ser um movimento final, um fechamento, ele tem influência de todos os outros movimentos. Então, nesse movimento, eu utilizo tanto a sonoridade da flauta mais aberta, quanto fragmentos mais melodiosos em que eu busco o som um pouco mais dolce. Embora o movimento dela seja muito mais cadenciado, um pouco mais acelerado, né, do que os outros. E é basicamente isso. O último movimento, o Rufo quer passar um caráter festivo mesmo. Ele bota em nota de rodapé que é um momento onde as pessoas vão dançar, vão beber até cair. Então, o Carnavalito também se encontra com mais notas, é um movimento mais pulsante, né? Mais ágil também. O que acontece dentro desse movimento no violão? A gente vai encontrar algumas menções a esse ritmo popular através de técnicas percussivas mesmo, que é o ritmo do Carnavalito, né? Ele deixa isso bem claro lá na escrita, na partitura. Uma outra coisa também que eu usei como caráter expressivo no violão foi o uso das campanelas. As campanelas, como o Rufo não deixa claro o dedilhado, ele deixa claro também uma questão de fraseado na partitura, as linhas, né, onde que ele quer que acabe a ideia. E o violão, a linguagem dele, quando a gente coloca esse ligado, a gente tende a pensar que é esse aqui, ó. Só que fica muito percussivo e marcado, não dá realmente um ligado, né? Se fosse isso aqui, que é o caso da campanela, vai soar mais, vai dar mais ligamento, como se diz, vai ligar mais com o som da flauta que está pensando nesse fraseado. Então eu escolhi usar a campanela, até o começo fica. E por último mesmo, como ele citou lá na nota de rodapé, que é um baile, as pessoas vão beber até cair, a gente acaba numa percussão, né? Esse arraste para trás com o violão, ainda fazendo aquela questão do segundo movimento, ele é como se fosse o término, né? As pessoas já beberam, já dançaram muito e caíram. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até um próximo Congresso nas Nuvens.